Você sabe quantas mulheres já olharam nos olhos de um homem e viram ali um universo inteiro, só para perceber, tarde demais, que ele nunca teve a menor intenção de mergulhar com elas? Ele a olha, toca sua mão, fala sobre o futuro como quem desenha castelos no ar, só que com uma precisão milimétrica, como se já tivesse feito isso dezenas de vezes. Ele diz que precisa de tempo, que tem traumas, que não quer machucar ninguém, mas suas ações gritam mais alto. Ele responde mensagens com empolgação um dia, e no outro se cala como se você tivesse deixado de existir. Beija como quem quer ficar, mas some como quem tem medo de ser pego. Isso não é acaso, não é desatenção, é padrão. O medo masculino do compromisso não é apenas medo de um relacionamento, é o medo visceral de ser visto. Porque, ao se comprometer, o homem se coloca em posição de vulnerabilidade. E para muitos, isso é o mesmo que estar diante de um abismo sem corda de segurança. A masculinidade foi ensinada a sobreviver com armaduras e não a viver com o peito aberto. Ele pode ser gentil, carinhoso, até amoroso. Mas quando a conexão exige presença real, emocional, profunda, ele hesita. Ele recua. E você sente isso. Não é só o silêncio das mensagens, é o silêncio nos gestos, na falta de constância, na ausência de responsabilidade emocional. Ele diz que gosta de você, mas age como se você fosse descartável. E o pior, você começa a acreditar que o problema é você. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer. O problema não é o que você fez ou deixou de fazer. É o que ele não tem capacidade de sustentar. Porque compromisso exige maturidade emocional. E muitos homens ainda estão presos em paradigmas infantis, onde vínculo é sinônimo de perda de liberdade e amor é confundido com prisão. É nesse exato ponto que nasce a dissonância cognitiva. Ele diz que quer algo sério, mas age como um adolescente emocional. Você, por sua vez, tenta entender os sinais mistos, se adapta, se encolhe, se culpa. Você começa a racionalizar o irracional. Ele só precisa de tempo. Ele tem medo porque sofreu muito. Ele se importa, só não sabe demonstrar. E cada uma dessas frases é uma migalha emocional que mantém você presa no reforço intermitente, o mesmo mecanismo que vicia o cérebro em relacionamentos tóxicos. Você sabia que o mesmo circuito de dopamina que se ativa em vícios como jogos de azar ou drogas também se acende quando você recebe uma mensagem inesperada dele depois de dias de sumiço? Isso não é coincidência, é ciência. Seu cérebro começa a associar a validação dele ao prazer. E com o tempo, você se vicia no imprevisível. Ele se torna a montanha-russa emocional da qual você não consegue sair, porque no fundo, espera que um dia ele mude, que ele veja o seu valor, que ele volte para te escolher de verdade. Mas aqui vai uma verdade que corta como faca. Se ele tivesse a capacidade de te escolher, já teria feito isso. A hesitação dele é a resposta. Homens que têm medo do compromisso frequentemente usam a linguagem da incerteza como forma de manter o controle. Porque, enquanto você estiver esperando, você estará disponível. E enquanto estiver disponível, ele não precisa decidir. É a ilusão da posse sem o peso da responsabilidade. E você, muitas vezes, aceita. Não porque é fraca, mas porque foi ensinada a provar seu valor sendo compreensiva, paciente, flexível. Mas não se engane, esse tipo de homem não quer uma mulher inteira. Ele quer uma mulher que se quebre em pedaços por ele, que o compreenda mais do que ele mesmo se compreende, que aceite ser segunda, terceira, talvez nem ser nada, apenas para ter um lugar ao lado dele. E o mais cruel, ele não precisa ser cruel para ser destrutivo. A omissão também machuca. O silêncio também rasga. A ausência constante, a falta de definição, o vai e volta emocional. Tudo isso destrói em silêncio.
mas com precisão cirúrgica. Você não pode mudar um homem que ainda está lutando contra os próprios fantasmas, especialmente se ele não quer vencê-los. Você não pode ser o terreno fértil para alguém que ainda escolhe viver em estacas emocionais. E, mais importante, você não precisa, porque você não nasceu para esperar que alguém perceba o seu valor. Você nasceu para ser tão inteira que ninguém ouse te oferecer metade de nada. Ele pode até dizer que você é especial. E, em parte, talvez até seja sincero ao dizer isso. Mas não se engane. Especial não é o mesmo que essencial. Há uma diferença brutal entre ser alguém com quem ele gosta de passar o tempo e ser alguém por quem ele se compromete a construir algo real. E sabe qual é o detalhe mais devastador? Muitas vezes, ele não faz essa escolha conscientemente. Porque o medo que habita dentro dele não é racional. É visceral. É um trauma ancestral travestido de liberdade moderna. Homens que temem o compromisso frequentemente carregam uma imagem distorcida do que é se entregar. Foram ensinados, pela cultura, pelos pais, por relações anteriores, que se abrir é sinônimo de perder poder, que amar é se tornar refém, que se comprometer é como entrar num contrato emocional, onde tudo o que eles são será drenado, controlado, cobrado. Então eles fogem, mas fogem com uma máscara de sedução. Não somem de vez, não encerram ciclos com clareza. Eles mantêm você perto o suficiente para não perdê-la, mas longe o bastante para não se envolver de verdade. É nesse espaço cinza que nasce o vício emocional. O lugar onde você sente que está quase sendo amada, quase sendo escolhida, quase tendo um relacionamento. E esse quase é exatamente o que te prende, porque é ambíguo o bastante para manter viva a esperança e cruel o suficiente para corroer a sua autoestima. E aqui entra a parte mais difícil de aceitar. Enquanto você continuar negociando o seu valor por migalhas de atenção, você estará se traindo, porque no fundo, você já sabe. Você sente no corpo, na ansiedade quando ele some, no alívio quando ele responde, na confusão quando ele é doce e frio na mesma semana. Você começa a viver em função dos sinais, a interpretar gestos como se estivesse decifrando códigos secretos. E o mais assustador? Isso começa a parecer normal, mas não é normal ter que adivinhar se você é prioridade ou apenas distração. Não é normal justificar ausências com compaixão cega. Não é normal implorar por presença emocional de alguém que diz te querer. Isso é carência. E carência é o buraco que se abre quando você começa a buscar fora aquilo que já deveria existir dentro. O medo masculino do compromisso não é um problema que você vai curar com amor. Amor demais não conserta ninguém. Ele só aumenta o buraco quando está mal direcionado. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Elas acreditam que se forem boas o suficiente, pacientes o bastante, compreensivas como nunca, o homem vai acordar um dia e perceber o que tem nas mãos. Mas amor não é milagre, é escolha. E se ele não está escolhendo você com clareza, presença e consistência, então você precisa escolher a si mesma com ainda mais força. Talvez ele tenha passado por traumas. Talvez ele tenha medo de se machucar. Talvez ele nunca tenha aprendido a lidar com a própria vulnerabilidade. Tudo isso pode ser verdade, mas nada disso é sua responsabilidade. Você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para se proteger, se priorizar e se elevar. E se isso significa sair da vida de alguém que não sabe o que fazer com você, então essa saída é, na verdade, uma vitória. Porque toda vez que você se retira de uma situação que te diminui, você envia um sinal poderoso ao seu cérebro. Eu valho mais. E o seu cérebro precisa ouvir isso. Ele precisa reprogramar os caminhos viciados no imprevisível. Precisa criar novas trilhas neurais que associem paz à presença, constância ao prazer, respeito à atração. Porque enquanto você se sentir atraída por quem te confunde, é sinal de que sua régua emocional
ainda está pautada pelo drama, pelo caos, pela ilusão de que intensidade é igual a conexão. Mas conexão verdadeira é calma, é estável, é segura. E se isso parece entediante para você hoje, talvez seja a hora de repensar o que você chama de amor. Porque o amor que te queima pode parecer poético, mas o amor que te sustenta é o que transforma. Quando uma mulher começa a despertar para essa verdade, algo muda. Não de forma explosiva, mas sutil. Como se uma névoa começasse a se dissipar. Ela passa a ver os padrões, não só os dele, mas os dela também. Começa a enxergar como, ao longo do tempo, aceitou menos do que merecia por medo de perder até mesmo o pouco que tinha. E é nesse momento que nasce a verdadeira revolução, quando ela para de tentar entender o homem e começa a entender a si mesma. Você já parou para pensar quantas vezes se calou para manter a paz? Quantas vezes segurou o choro para não parecer frágil? Quantas vezes fingiu estar bem com migalhas só para não ser chamada de intensa demais? A mulher que vive nessa dança de autonegação não está apaixonada por ele. Está viciada na esperança de ser finalmente escolhida. Mas esperar ser escolhida por alguém emocionalmente indisponível é como plantar sementes em cimento. Não importa o quanto você regue, nada floresce. E quanto mais você tenta forçar, mais ele recua. Porque o medo do compromisso também se alimenta da certeza de que você está disposta a aceitar qualquer condição. A ausência de limites claros é o combustível do homem que ainda não sabe o que quer. Ele continua em sua zona de conforto emocional, onde tem seus benefícios sem nenhuma responsabilidade, enquanto você sangra em silêncio, tentando se encaixar num espaço que nunca foi feito para te conter. É aqui que entra a inteligência emocional, não como um conceito abstrato, mas como uma ferramenta de sobrevivência. Saber identificar os gatilhos, reconhecer que o amor verdadeiro não dói desse jeito. Entender que a ausência de reciprocidade não é um desafio a ser superado, mas um alerta a ser respeitado. Que insistir em alguém emocionalmente imaturo não é prova de amor, é abandono de si. E mais, parar de romantizar o papel da curadora. Você não precisa ser a terapeuta de ninguém, nem o porto seguro de um homem instável, nem o alicerce emocional de quem mal consegue sustentar os próprios sentimentos. Ser mulher não é sinônimo de ser salvadora, e a mulher que desperta para isso se torna perigosa, não para os homens, mas para os padrões que a aprisionavam, porque ela começa a olhar para trás e perceber: aquele homem incrível era só uma projeção da carência. As palavras doces, sem ações concretas, eram só distração. As promessas vazias, apenas iscas para mantê-la emocionalmente presa. Ela vê tudo, e ao ver, começa a soltar. Primeiro em pensamento, depois em comportamento. Até que um dia, sem aviso, ela acorda, e ele simplesmente não tem mais poder nenhum sobre ela. O jogo vira no silêncio, quando ela para de responder. Quando ela não se abala mais com o "oi sumida". Quando ela vê a notificação e sente nada, nem raiva, nem saudade, nem esperança. Só um vácuo, porque ela entendeu. O vazio que ele deixou não era a ausência dele. Era a ausência dela mesma dentro de si. E é aí que ela volta. Mas volta inteira, com os olhos mais atentos, o coração mais sábio, os limites mais firmes. Ela não se fecha para o amor. Pelo contrário, ela se abre, mas agora com critérios. Porque amor sem critério é carência disfarçada. É desejo de ser vista por alguém que nem sabe enxergar a si próprio. E você, que ouve isso agora, precisa se lembrar: você não está sozinha. Há milhares de mulheres acordando para essa mesma realidade, rompendo o ciclo do sofrimento silencioso, saindo de relacionamentos invisíveis para finalmente ocuparem o próprio lugar no mundo. Não é fácil, não é rápido, mas é libertador.
Seu valor não está no quanto você aguenta, está no quanto você se respeita. E o respeito começa quando você decide não negociar o seu merecimento com quem ainda negocia a própria identidade. Você pode amar alguém e ainda assim escolher ir embora. Pode desejar que ele mude, mas saber que essa mudança não depende de você. Pode sentir dor e, mesmo assim, não voltar. Porque coragem não é ausência de sentimento, é escolher a si mesma apesar dele. E se hoje você ainda sente aquele aperto no peito, aquela saudade misturada com mágoa, saiba, isso também vai passar. E quando passar, você vai olhar para trás e agradecer. Não por ele ter te deixado, mas por você ter se encontrado. Em algum ponto do processo, a mulher que antes aceitava migalhas começa a ver o banquete que sempre mereceu. Não é arrogância, é clareza. Porque quando ela para de correr atrás de promessas, começa a caminhar ao lado da verdade. E a verdade é esta: um homem emocionalmente indisponível não tem espaço para o amor verdadeiro. Não porque não seja capaz de sentir, mas porque ainda está aprisionado por dentro. E nenhum amor do mundo tem força suficiente para libertar alguém que se recusa a abrir a própria cela. Homens assim vivem entre o desejo de se conectar e o pavor de perder o controle. Eles querem o calor da presença feminina, mas temem o peso da entrega. São emocionalmente ambíguos, estrategistas inconscientes do distanciamento. Mandam sinais confusos, porque, no fundo, estão tentando negociar com os próprios medos. E você, sem perceber, se torna espectadora de uma batalha que nunca foi sua. A mente humana é movida por padrões. E se você já viveu isso mais de uma vez, não é azar. É programação. Seu cérebro pode estar condicionado a se sentir atraído por homens indisponíveis justamente porque aprendeu que o amor precisa ser conquistado. Talvez lá atrás, ainda criança, você tenha percebido que carinho só vinha quando você se esforçava, se comportava, se provava. E hoje, mesmo adulta, esse script emocional se repete como uma peça maldita. Você não ama esses homens pelo que eles te dão. Você os ama pela esperança de finalmente receber o que nunca teve. Mas não se engane, a esperança mal canalizada é a prisão mais cruel. Ela te faz esperar em vão, investir em quem não investe, acreditar em migalhas como se fossem festim. Enquanto isso, o tempo passa, e junto com ele, a sua energia, a sua paz, a sua essência. Até que um dia você acorda exausta, não só do outro, mas de si mesma, de se ver repetindo o mesmo ciclo como se fosse a única opção. E é aí que vem a virada mais importante. Entender que o problema não está em amar, mas sim em esquecer de amar a si mesma primeiro. Quando o amor próprio se torna o alicerce, tudo muda. Você passa a enxergar além das palavras bonitas, além das mensagens calorosas que evaporam depois do prazer, além das desculpas que se repetem como refrão de música ruim. Você deixa de se impressionar com gestos intermitentes e passa a exigir presença contínua. E nesse novo estágio, não há espaço para confusão. Porque o homem que realmente está pronto não joga com as suas emoções. Ele não cria dúvidas. Ele constrói clareza. Ele não te usa como alívio emocional. Ele te honra como companhia. E, principalmente, ele não tem medo do compromisso, porque já se comprometeu consigo mesmo antes de tentar compartilhar a vida com alguém. A diferença entre esses dois homens é gritante. Um alimenta o seu ego com a sua dor. O outro alimenta a sua alma com a própria presença. Um te consome. O outro te expande. Mas para encontrá-lo, você precisa estar disposta a fazer o trabalho mais difícil, se curar. Isso exige coragem, exige olhar para dentro com honestidade brutal, assumir onde você tem se sabotado, entender que querer não é o bastante. Você precisa se alinhar
com o que realmente merece. Precisa tratar o seu coração como território sagrado, não como casa abandonada, onde qualquer um pode entrar e sair sem consequências. Você não pode controlar o medo que um homem sente diante do amor, mas pode controlar o quanto disso você aceita carregar. Pode decidir que não será o repositório emocional de ninguém, que não vai mais educar afetivamente homens adultos, que não vai mais se encaixar onde claramente não há espaço real para você. E quando essa decisão é tomada, algo mágico acontece. Você para de pedir, para de esperar, para de se contorcer e começa a escolher. Começa a observar mais do que ouvir, a agir mais do que explicar, a confiar mais em si do que em promessas alheias. O medo masculino do compromisso talvez nunca desapareça completamente, mas deixa de ter poder sobre você quando o seu medo de ficar sozinha é finalmente menor do que o medo de continuar mal acompanhada. A mulher que entende isso não entra mais em relações esperando ser validada. Ela entra para compartilhar. E se o outro não tem nada a oferecer além de confusão, ela se retira em silêncio, sem drama, sem mágoa, apenas com a dignidade de quem aprendeu que paz é mais valiosa que paixão intermitente. Chega uma hora em que até o coração mais apaixonado cansa. Não porque o sentimento morreu, mas porque ele foi ignorado tantas vezes que aprendeu a se proteger. A mulher que antes se derramava agora se contém. Não por frieza, mas por maturidade. Porque ela entendeu que presença não se implora, amor não se arranca e reciprocidade não se negocia. A maioria dos homens com medo de compromisso não percebem o estrago que causam até muito tarde. Eles vivem uma ilusão de controle, achando que podem manter uma mulher incrível orbitando sua vida sem realmente se comprometer. Acham que terão tempo infinito para decidir, mas há um limite para a espera. Um momento em que ela, cansada de ser quase, escolhe ser tudo, sozinha, se for preciso. E quando isso acontece, o homem percebe. Ele percebe. Porque a mulher que antes respondia rápido agora silencia. A que fazia planos agora some. A que se moldava agora é firme. Ela não grita, não cobra. Apenas desaparece do afeto como quem tira a alma de um corpo, com precisão. E ele, confuso, sente a ausência dela como um eco que ressoa nos espaços que ele nunca teve coragem de preencher. Mas a questão não é ele sentir sua falta. A verdadeira vitória é quando você não sente mais a dele. Quando aquele vazio que doía agora parece leve. Quando aquela saudade vira lição. Quando a sua voz interior, antes abafada pelo medo da rejeição, se torna alta, clara e inegociável. Você não precisa mais correr atrás de mensagens que nunca chegam, nem tentar entender os silêncios, nem romantizar desculpas esfarrapadas, porque você não é garota, você é mulher. E uma mulher consciente do próprio valor não compete com ausência. Ela se afasta, não por orgulho, mas por respeito. E sim, é um processo. No início, a tentação de voltar sempre aparece, porque o cérebro, condicionado ao reforço intermitente, ainda busca aquele pico de dopamina. A notificação dele ainda mexe. O cheiro, a lembrança, a ideia de que talvez agora ele mude, tudo isso ainda tenta te puxar de volta. Mas cada vez que você escolhe não responder, não stalkear, não se justificar, você reescreve seu padrão. Você reprograma seu cérebro. Você cria um novo tipo de atração, por paz, por estabilidade, por dignidade. E não se surpreenda se, nesse processo, ele voltar. Talvez mais doce, mais presente, talvez até falhe em compromisso. Mas observe, um homem pode voltar por muitas razões. Culpa, ego ferido, carência, tédio. Isso não significa que ele mudou. Significa apenas que sentiu sua ausência. E sentir a sua falta não é o mesmo que estar pronto para te amar. Então, teste a energia, não as palavras.
Sinta o comportamento, não as promessas. Veja se há profundidade, não intensidade. Porque intensidade sem consistência é só tempestade. Bonita de ver, devastadora de viver. O que você realmente merece é alguém que te veja de verdade. Que não fuja quando as coisas ficam reais. Que tenha coragem de sustentar o que sente. Que não trate o amor como um risco, mas como uma escolha diária. Alguém que não desapareça no dia seguinte só porque sentiu medo. Que não te coloque em espera emocional. Que saiba que uma mulher como você não se encontra duas vezes. E caso esse homem ainda não exista na sua vida, não se desespere. Sua paz agora vale mais do que a pressa. A pressa leva ao ciclo repetido. A paz leva ao novo ciclo. E é nessa calma que você atrai o que merece. Porque você não está mais disponível para ser quase. Agora você é presença rara. E presença rara não mendiga afeto, impõe respeito. Você não precisa convencer ninguém a te escolher. Você precisa se lembrar todos os dias que a mulher que você já é, por si só, uma escolha inteira. No silêncio da sua decisão, nasce algo sagrado, o desapego. Não o desapego frio, insensível, fingido, mas aquele desapego maduro, consciente, poderoso, que não é ausência de amor, mas presença absoluta de amor próprio. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás do que deveria estar correndo ao seu lado. Que não é seu papel sustentar uma relação sozinha. Que ser boa não significa tolerar o insuportável. Que ser profunda não te obriga a mergulhar em quem só sabe boiar na superfície. A mulher que entende isso muda a forma como caminha no mundo. Seus olhos não suplicam, observam. Sua voz não implora, comunica. Suas ações não tentam provar valor, revelam valor. E quem não sabe reconhecer, perde. Não por vingança, mas por consequência. Porque não dá para manter perto alguém que finalmente entendeu o que merece. E o mais surpreendente é que quando você se retira do ciclo da busca desesperada por validação masculina, você não se sente mais vazia. Você se sente leve. Porque o que te pesava não era a ausência dele. Era o esforço constante para manter um espaço que nunca foi seguro, nunca foi inteiro, nunca foi verdadeiro. Você começa a atrair o que é compatível com sua nova energia. E o que antes parecia tão desejável, aquele homem misterioso, emocionalmente inacessível, cheio de desculpas e medos, agora parece pequeno diante da sua clareza. Porque o que você queria não era ele, era o sentimento de ser amada. E quando esse amor nasce de dentro, ninguém mais tem o poder de negá-lo a você. É nesse estágio que a liberdade emocional se instala. Você não está mais amarrada a mensagens, gestos, promessas ou retornos. Você não vive mais na ansiedade da resposta ou na esperança da mudança. Você vive no agora, no presente pleno, na consciência de que tudo o que você precisa para ser inteira já está em você. Você não está sozinha nesse despertar. Milhares de mulheres estão saindo do cativeiro emocional do quase relacionamento para descobrir uma nova forma de amar, que não tem pressa, não implora, não se encolhe. E o mais bonito? Essa mulher, agora liberta, não fecha o coração. Ela apenas eleva o padrão. O homem certo não será o que mais te encantou no começo. Será o que te sustenta no meio. O que tem presença quando o mundo desaba. O que não se esconde atrás de desculpas. O que não sente medo da sua profundidade. O que, ao invés de fugir da entrega, mergulha com você. Mas ele só chega quando você já não precisa mais dele para ser feliz. Esse é o segredo mais cruel e mais libertador de todos. Quando você realmente não precisa mais, é quando o melhor começa a vir. Porque você parou de perseguir, parou de implorar, parou de querer ser escolhida e começou a escolher. E a mulher que entende seu próprio valor não persegue, ela atrai.